forçar a barra nesse aspecto, tá bom? Pedro, obrigado aí pelo verbete. Estava vendo aqui alguns itens, né, pelo prisma consciencioterápico, e aí na argumentologia, ali na página 5, você coloca ali base, aí você fala de alguns patamares de manifestação parapsíquicas, você coloca basal, estou entendendo que são básicos, né? E aí eu queria que você comentasse a coexistência desses dois primeiros, né, o processo da acalmia psíquica e da antiemocionalidade parafisiológica, que você põe ali a holomaturologia, com o que você põe na página 7 ali, que são aqueles mega-atributos, né? Aí você põe ali, por exemplo, atacadismo proexológico, aumento verbaciológico, exaustividade equilibrada, maxiprodutividade, mudança parafisiológica ágil do bloco pensênico, taquipensenidade, taquirritmia. Então eu queria que você comentasse a coexistência desse processo de acalmia e de antiemocionalidade com essa velocidade, né? Que a ideia aqui, né, do verbete foi exatamente pensar, como as línguas, né? Então, é o inglês intermediário, né? Assim, inglês avançado, inglês basal. Então, o nosso parapsiquismo a gente pode classificar de maneira geral assim, o parapsiquismo é básico, é avançado, é intermediário, mas a gente pode dissecar isso nos fenômenos. Então, a minha projetabilidade, por exemplo, ela é avançada, a minha clarividência, sei lá, é mediana, e assim vai. E cada um faz o seu, eu vou chamar de parapercepciograma nesse aspecto. Só que, para chegar nisso, tem que ter a base, eu acho. Então, a pessoa tem que se olhar, né, se identificar com esses 10, e talvez tenham mais, mas eu coloquei esses 10 aqui. Quer ver como é que ela funciona com o EV, com a exteriorização, com a sinalética, esses aí são as bases, né? E dentro disso, um travão que eu identifico são esses dois que você comentou. A acalmia psíquica. Então, o que costuma acontecer? Às vezes a pessoa, quando ela começa a mexer com isso, ela fica um pouco ansiosa, porque ela quer perceber, ou ela quer mudar de nível, e aí aquilo mistura a emoção dela atrapalhando a cabeça dela, porque ela começa a querer adivinhar quem está aqui, aí vem a imaginação, aí vem toda a informação que ela tem na cabeça dela. Deve ser a fulano de tal, a consex tal, e aí aquilo vira uma viagem na maionese e ela cai nessa condição, fica iludida e beleza. Por outro lado, pelo menos comigo, quanto menos eu quero saber, quanto mais tranquilo eu estou, principalmente nesses cursos de campo, é aí que a coisa se expande mais, é onde eles entram mais, é quando a gente consegue ter uma experiência indubitável, vamos chamar assim, que não tem dúvida, aquilo ali vamos dizer, é igual preto no branco, assim, sabe? Então, é isso. E aí, se a gente for aplicar esses dois para os fenômenos, na projeção, a emoção acaba acontecendo, né? Porque a pessoa está saindo do corpo de modo lúcido, aquilo pega, porque ela vai deixar de respirar. Ela, por exemplo, está tendo uma retrocognição, que ela sente que está tendo ali uma aura retrocognitiva, aquilo às vezes pega, porque ela trava. Então, se não tiver essa antiemocionalidade parafisiológica, que é essa serenidade, né, relativa, pagar o preço, ver o que a coisa, né, até onde a coisa vai, o parapsiquismo ele acaba sendo muito abortado, né, nessas condições. E isso aí é muito interessante porque talvez seja um dos maiores limitadores do nosso parapsiquismo, porque a gente às vezes se contenta com pouco. Então, aquilo está acontecendo, vamos supor, uma clarividência mais ostensiva, e a pessoa logo fica satisfeita, ela logo quebra aquilo, ela quer comemorar, ela quer falar. Então, aquilo às vezes era o início do princípio, do começo. Então, eu acho que a gente tem que estudar muito o nosso temperamento para a gente ver como que, né, os amparadores podem trabalhar conosco sem a gente atrapalhar esse contexto. Então, a pessoa que tem um ego muito grande, né, que quer falar sempre e contar vantagem, ela vai até a página 7 ali, ela vai perceber, né, um pouco do que ela poderia, né, dentro da experiência dela. Pelo menos eu penso assim. Então, esses 10 para mim é o dever de casa. Alguns, né, vão pegar mais aqui na falta de treinamento energético. Outros vão pegar mais na ansiedade aí do processo emocional. Outros vamos dizer, a hipervigilância mental, né, que ela não cede o controle para o processo parapsíquico. Porque a gente ter parapsiquismo, você tem que abrir mão da sua manifestação aqui temporariamente. Você está funcionando como consex aqui. Então, você tem que relaxar e deixar
né, as energias, os amparadores tomarem conta. Então, eu vejo isso, o nível de organização mental que a pessoa tenha, por exemplo, né? Se ela é capaz de realmente, a gente vê muito isso pelo discurso, pela escrita, né? Quem é revisor sabe disso, né? O quanto que a gente é, vamos dizer, diagnosticado em função dos nossos escritos. Então, esse aqui acho que é o básico para a gente pensar nesses 70 aí, que são coisas realmente mais críticas, avançadas, né? E detalhistas. E aí, fazendo essa correlação que você pediu, na página 7, isso aqui eu vou levar, por exemplo, lá no curso que o pessoal da Simvex está né, fazendo do pré-evoluciólogo, porque além do óbvio, a gente tem que tentar olhar esses modus operandi, né, dessas consciências que são mais avançadas. Então, você vê o atacadismo proexológico, né? Como é que a pessoa lida dentro da Proex? Como é que ela lida com o atacadismo de modo geral? Ela é mais varejista, ela quer fazer pouca coisa, ela não tem fôlego para tocar muitas coisas ao mesmo tempo. Você pega o professor Valdo, o que ele não fez? Em tudo, né, tem o ego de colecionador, o ego parapsíquico, o ego de escritor, o ego de construtor, o ego de assistente, o ego de, entendeu? E tudo tudo ao mesmo tempo agora, e organizado, e funcional. Então, nós temos que calibrar o nosso olhar, se a gente quer chegar, identificar esses pré-evoluciólogos para cima, e ver, de repente, com uma defasagem, obviamente, mas se a pessoa já está com aquela, né, encaminhada naquela direção. Aumento verbaciológico do grau de auto-mental somatização, quer dizer, a pessoa caminha para o mental soma ou não? Ela faz esforço, ela está correndo atrás, ela sabe os seus trafores e trafares nessa área, porque o mental soma é o pai de todos, né, dos veículos ali, é onde a coisa realmente acontece. Se a gente não dá valor para isso, no sentido de falar e fazer, né, daí vem a verbaciológico, realmente fica difícil. Exaustividade equilibrada enquanto hábito, quer dizer, a pessoa que não tem preguiça, é aquele caso que eu sempre comento, né, conversando com os amigos, e o pessoal, não, eu tenho preguiça de fazer fichamento, por isso que não para ninguém lá no holociclo, a pessoa nunca, às vezes, fichou um dicionário na vida, nunca contou verbete, quer dizer, ela não tem esse interesse, hábito, ela quer escrever o livro dela e pronto, não, ai, que bom, acabei meu livro, toma, deixa eu fazer outra coisa aqui. Aquele outro amigo que eu estava almoçando lá no hotel, acho que esse ano, falando que não entende esse negócio de ficar horas escrevendo, horas lendo, que aquilo não gera nada palpável, quer dizer, não entendeu nada, na minha opinião, porque você está trabalhando ali, óbvio que demora, mas vamos dizer, os efeitos disso, intraconscienciais, extraconscienciais, multidimensionais, é muito grande. Então, como nós viemos muito de vidas, às vezes, da psicomotricidade, de gestão, de liderança, de lidar com os outros, de querer a coisa rápida assim, que faz parte, a gente entra nesse hábito, mas às vezes esquece de avaliar, né, a quantas anda o nosso ego aí de escritor. Maxi produtividade tarística, a mesma coisa, acho que está nesse nível, quer dizer, nós somos muito bons de informação, a gente tem muito conhecimento, cognição, é aquele verbete que eu escrevi do gap teático, né? Até falei lá no congresso, quer dizer, aquela equação, quanto tempo a pessoa está na conscienciologia, a produtividade dela, se ela conviveu com o professor Valdo, acho que tem um agravante, tem que aumentar, elevar ao quadrado, né? Brincando. Então, porque senão a gente vai né, vivendo na mesmice, né, num processo cômodo, né? E isso não deve gerar nenhum tipo de ansiedade. A pessoa tem que ir vendo aonde que ela pode ir melhorando, né? Mudança parafisiológica de bloco pensene, que eu acho que isso aí vamos dizer, é uma das coisas mais críticas que tem, porque não é simples, né? A gente demora às vezes para mudar, né? E o professor Valdo tinha isso de uma maneira muito rápida, muito taque, né? Mudar de coisas que ele estava escrevendo, parar para fazer assistência, ataque ritmia extrafísica. Então, são insinuações do processo evolutivo que a gente tem que ver, né, como nós estamos nesse processo. Ataque pensenidade funcional, que não é aquela pessoa que fala sem pensar, quer dizer, ela é ataque psíquica, mas em cima do lance, aquilo tem razão de ser, aquilo tem uma heurística, às vezes, ali, né? Tem uma verponidade íncita, e ataque ritmia teática, né? Gesconográfica e megagescônica, quer dizer, quanto tempo demora para a gente
desde uma ideia ser concebida até ela ser publicada, né? Qual é o delay que tem nessa condição? Então, eu vejo que essas consex e consins, né, mais evoluídas, elas têm isso tudo mais otimizado, né? A coisa funciona mais nesse sentido. E aí, voltando ao início aí da sua pergunta, essa anti-emocionalidade é fundamental, porque senão a gente fica louco. Porque, né, quanto mais você trabalha com ideia, mais você tem ideia, e mais você sabe que tem que publicar a ideia. E aí, se você não tiver uma tranquilidade relativa, você se assedia. Você fala, gente, não dou conta, é muita ideia e tal. Então, você tem que relaxar um pouco com isso, fazer no seu ritmo, mas fazer, né? É melhor aquele devagar e sempre do que aquele processo que vai muito, às vezes a pessoa vem, faz, daí a pouco ela some, daí a pouco ela volta de novo. Então, eu procuro funcionar dessa maneira e dependo muito do meu dia a dia. Então, se a gente já tem muita coisa encaminhada, se der uma sobra mais, se eu estou dando menos plantão, se tem um alívio maior, aquilo aumenta a velocidade naquele sentido, entende? Então, você vê, esse final de ano aí, eu consegui fazer um paper e um verbete, esse outro verbete, porque a coisa estava mais ou menos caminhada, né? O último verbete foi porque, né, a gente tinha uma data institucional, que era o aniversário da Consecutivos, ia ser feito um verbete, aquilo não conseguiu, e aí eu já tinha uma coisa mais ou menos, e aí, entende? Então, você vai tentando deixar a coisa mais avançada, mas eu acho que um dos gargalos maiores é esse da anti-emocionalidade mesmo.